Agora, se você olhar, desde 2019, 18 por aí, Palmeiras e Flamengo, eles todo ano, ou quase todo ano, pelo menos um deles ganhou algum dos 3 campeonatos mais importantes. Desde Libertadores, 16, desde por aí. 16, né? Então, essa diferença é muito grande hoje. E é duro, a competição E é vamos dura. lembrar... Mas se você for ver, premia os competentes, gente. Flamengo, Palmeiras... Sinto muito, mas né, eu não gostaria de falar isso aqui. Eu gostaria que premiasse o São Paulo, que os competentes do São Paulo fossem premiados, mas não é o caso. Então, se você tem no seu clube, se você torce para um clube que tem dirigente que tem uma cabeça bacana, ele vai mirar nos exemplos de Palmeiras e Flamengo. O que eles fizeram que tá dando certo. O Flamengo arrumou a casa, ficou um período com muita dificuldade, com times muito inferiores à grande história, gigantesca história do Flamengo, e agora você viu, de 6 anos para cá, começou com 6 anos, 6, 7 anos essa reformulação, e hoje o Flamengo é o clube que mais arrecada, é o clube que mais, junto com o Palmeiras, que mais ganha títulos, que tem os maiores jogadores, o elenco milionário. Você vê o banco de reserva do Flamengo, dá vontade de chorar, como rival, dá vontade de chorar. Saiu o Pedro, entra o Gabigol, saiu o Arrascaeta, entra o... É um negócio absurdo. Parceiro, mas vou falar pra você, ainda queremos mais peça, tá? Tem um elenco bom, mas ainda tá faltando gente aí. E queremos contratações pro próximo ano de novo. Não pode parar, meu parceiro, não pode parar de chegar gente boa, né? Nessa temporada chegou alguns, outros ficaram lesionados. E queremos sempre, né, manter aí um elenco forte pra tá brigando sempre em todas as frentes ali, em todos os campeonatos, em todas as competições. Galera, vamos acompanhar aqui nesse vídeo, né, simplesmente os nossos adversários, rivais, falando, né, sobre o sucesso que o Flamengo conquistou até aqui, né, desde 2018, né, ali no início de 2018 para 19, o Flamengo vem se equilibrando, vem se ajustando. É claro que nessa temporada teve uma diferença ali, uma pequena diferença agora no caixa do Flamengo, até porque investiu muito em jogadores e também pagou o terreno, né, ali, a compra do terreno à vista. É lógico que a receita, né, ali, ela vai dá uma subida, lógico, o Flamengo chegando aí nas competições vai ter uma subida na receita, mas também tem uma pequena subida no endividamento, que não faz ali, né, tanta diferença para um clube que arrecada tanto dinheiro igual o Flamengo. Beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal Futeboteco e também pro canal Barolo Vídeos. Vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre o sucesso desse clube, que é o nosso Flamengo hoje, hein? Roda aí, produção! Mas você não acha, Tino, voltando um pouco, você falou da questão, São Paulo precisava dar uma flamengada. Você não acha que lá no Rio foi mais fácil o Flamengo fazer isso por conta dos rivais que não ganhavam muitos títulos ou não ganhavam nada enquanto o Flamengo estava ali não pagando as contas, e aqui em São Paulo, em contrapartida, o Palmeiras ganha, o Corinthians belisca um título ali aqui. Eu brinco que o Palmeiras... O torcedor do São Paulo fica, a gente precisa ganhar. Eu brinco que o Duílio chegou com esse discurso também, no mesmo do Casar. Aqui na austeridade, não sei o quê. 6 meses, filho, o Palmeiras ganhando Libertadores, me ganha 2 no mesmo ano. Flamengar o caralho, velho. A gente não vai ver os caras ganhando todo ano. Não é mais difícil. Entendeu? Uma vez quando eu morava no Rio, o Bebeto de Freitas, grande Bebeto, falecido, que foi presidente do Botafogo. Sim. Ele era presidente do Botafogo, eu tava numa conversa com ele. Ele falou: olha, eu quero acertar, botar o Botafogo no trilho e tal. Mas sabe o que acontece, meu amigo? Depois que você perde um jogo no fim de semana, você sai na rua, vem torcedor e fala: tem que contratar, tem que contratar. Chega uma hora, você vai lá e contrata, você faz qualquer coisa, porque você não aguenta mais. É uma pressão muito grande. E o que você falou tem sentido, até porque os outros estavam muito quebrados. E tem uma outra questão também. Claro que a flamengada do Flamengo foi muito elogiável, mas as coisas são menos difíceis do Flamengo do que pro Botafogo. Lógico. Né? O Flamengo, depois daquela mudança nas cotas de TV... Vamos lembrar que o Flamengo passou a ganhar muita grana. O Corinthians também. E acabou... todo mundo era uma cota... Era um grupo de 5 que todo mundo ganhava igual. Flamengo, Corinthians, Vasco, Palmeiras e São Paulo. Ali tinha um equilíbrio muito diferente. Eu não estou tirando nenhum mérito do Flamengo de ter feito o que fez. E a comparação é o Corinthians. O Corinthians ganha... tem uma arrecadação parecida com a do Flamengo e tá aí devendo pra caramba. Né? Então o Flamengo fez certo. Fez tudo direitinho, assim como o Palmeiras. Mas é claro que a vida do Flamengo é mais fácil. Acho até que o São Paulo consegue, se fosse flamengar. Eu acho também, não tenho a menor dúvida. Com um risco um pouco a mais. O risco um pouco a mais
esses times que são muito fortes hoje são muito mais fortes que os outros. Muito, cara. É uma diferença muito abissal. É uma diferença que a gente não via. Quando o São Paulo era soberano, a diferença não era essa. Não era essa, nem a pau. Não era essa. Então o São Paulo era tricampeão brasileiro, mas não ganhava Libertadores, não ganhava a Copa do Brasil. Disputava tudo, né? Agora, se você olhar, desde 2019, 18 por aí, Palmeiras e Flamengo, eles todo ano, ou quase todo ano, pelo menos um deles ganhou algum dos 3 campeonatos mais importantes. Desde Libertadores, 16, desde por aí. 16, né? Então, essa diferença é muito grande hoje. E é duro, a competição e vamos lembrar que na época que o Flamengo flamengou, pra pegar esse verbo aí, como é que era? Não existia essa divisão de cotas por mérito esportivo, como tem hoje, tal do 40-30-30, que se você performar mais, você ganha mais. Era tipo assim, uma conta meio cota fixa ali. Então o Flamengo ele tinha a maior cota do Brasil, fixa ao lado do Corinthians, independia de quanto o Flamengo vendesse de pay-per-view, ele tinha lá os seus 120 bilhões, que na época era muito mais dinheiro do que é hoje. E aí ele conseguiu. Hoje é uma coisa que é muito mais difícil para um time conseguir. Essa saúde financeira, até que ponto o torcedor entenderia uma gestão tentando sanear os problemas financeiros do clube? Por exemplo, se você aceitaria como São Paulino, se chegasse um presidente do São Paulo e falasse: a gente vai arrumar casa, então nos próximos 5 anos vocês não pensem em título. Queria saber a opinião de vocês. Mas esse é assunto para amanhã. Então o Flamengo tá lá. Acertou as finanças, o time que mais fatura, o time com maior torcida, com maior arrecadação, maior média de público. É isso, gente. É um merecimento. É merecimento. O Palmeiras é o time que mais investe, é o time que tem profissionais, é o time que tá lá há mais tempo, investe em equipamento, investe em tecnologia, investe em profissional. Então eu acho que, tirando o lado da rivalidade, tá, gente? Mas se você for ver, premia os competentes, gente. Flamengo, Palmeiras. Sinto muito, mas eu não gostaria de falar isso aqui. Eu gostaria que premiasse o São Paulo, que os competentes do São Paulo fossem premiados, mas não é o caso. Então, se você tem no seu clube, se você torce para um clube que tem dirigente que tem uma cabeça bacana, ele vai mirar nos exemplos de Palmeiras e Flamengo. O que eles fizeram que está dando certo? O que eles fizeram? Sanearam as dívidas primeiro? Como é que a gente faz para sanear? A gente convence a torcida que não pode, que tem que esperar, que tem que ter calma para a gente sanear as dívidas, senão a gente não sai do lugar? Não é mirar esses clubes e falar o que eles estão investindo em tecnologia, onde eles foram buscar os profissionais, como é que eles trabalham lá dentro, para poder crescer igual. Porque antigamente, eu tô falando isso, gente, porque assim, antigamente, muito tempo atrás, eu peguei essa fase porque eu já tenho uma idade, mas muito tempo atrás, os clubes, todos os clubes olharam para quem era referência. Sabe quem era referência? O São Paulo. E esses clubes passaram o São Paulo, que ficou paradão no tempo. Então os clubes fizeram isso. Por isso que eu tô falando. Se você olha, se você tem uma visão bacana e olha porque tá dando certo, você tem proveito para tirar dali. Você tem coisa boa para tirar da administração de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, Fortaleza. Você tem exemplos. Então... Mas amanhã eu quero discutir mais sobre esse assunto com você, porque eu acho que vale a pena a gente discutir, até porque a situação financeira do São Paulo, eu vou falar daqui a pouco, continua dramática, gente. O Conselho vai aprovar mais pedido de empréstimo. A dívida passa dos 700 milhões, mesmo com arrecadação, banco, né? Mesmo com premiação, com bilheteria, com venda de Beraldo, a dívida só aumenta. Então, eu queria saber a opinião do torcedor São Paulino sobre essa história de conserta as finanças e não briga por títulos. Fazer mais ou menos o que o Flamengo fez, porque ontem a gente falou no vídeo de ontem, né, para se mirar nos bons exemplos, e o Flamengo estava falido. O Flamengo tinha dificuldades financeiras extremas. Aliás, como a grande maioria dos clubes brasileiros, né, enfrenta dificuldades financeiras extremas. O Flamengo arrumou a casa, ficou um período com muita dificuldade, com times muito inferiores à grande história, gigantesca história do Flamengo, e agora você viu, de 6 anos para cá, começou com 6 anos, 7 anos essa reformulação, e hoje o Flamengo é o clube que mais arrecada, é o clube que mais, junto com o Palmeiras, que mais ganha títulos, que tem os maiores jogadores, o elenco milionário. Você vê o banco de reserva do Flamengo, dá vontade de chorar, como rival, dá vontade de chorar. Saiu o Pedro, entra o Gabigol, saiu o Arrascaeta, entra é um negócio absurdo. É verdade, né? Olha só, galera, é o seguinte, o Flamengo realmente, ele falou muito bem, tá? O Barolo falou muito bem, o Flamengo foi um time que resolveu, tá, cortar na carne e ouvir, tá, do torcedor que o torcedor pedia contratações e teve que falar a verdade, falar assim, ó, acabou o dinheiro, não tem mais como contratar,
Agora é pagar as dívidas, pagar o que se deve, não pegar mais dinheiro e ter um time modesto para brigar no meio de tabela. E ponto. Cara, o Flamengo assumiu isso perante a todos os times do futebol brasileiro. Diferente, né, de alguns clubes que hoje não estão nem aí. Saem contratando, se endividando, continuam pegando empréstimos, né, mesmo já devendo. Vai só aumentando cada vez mais a sua dívida. Então o Flamengo, ele teve coragem. Pra mim, esse foi o principal passo do Flamengo. Ter coragem de olhar na cara da torcida, no olhar do torcedor e falar assim, ó, não adianta você pedir contratação, não adianta você querer ganhar Libertadores, não vamos ganhar. Não adianta, vamos pagar primeiro as dívidas e depois que as dívidas forem sanadas, aí sim viveremos bons tempos, tá? Foi o que o Flamengo projetou, fez e hoje tá colhendo bons frutos, porque pagou as suas dívidas, teve coragem de falar não pro torcedor na hora que ele pedia contratações, jogar no meio de tabela, mesmo não brigando por títulos, brigando para se manter ali, né, nas competições. E agora o Flamengo colhe aí os seus bons frutos de ter uma dívida pequena, uma dívida bem reduzida, apesar desse ano ter aumentado um pouquinho, né, para 500 e pouquinho, mas ainda é uma dívida completamente controlada pelo faturamento do Flamengo. Então assim, cara, é ter coragem, né? Por exemplo, o Barolo falou que o São Paulo vai pegar mais empréstimo. Não vai conseguir nunca sair desse buraco. Por quê? Quando você pega empréstimo, você passa a dever o banco. Quando você deve o banco, você vai dever juros sobre juros o tempo inteiro. E o Flamengo, ele tem essa arrecadação tão alta e essa dívida tão baixa. Por quê? Porque o Flamengo deve muito pouco para banco, ou quase zero, tá? Ou seja, o Flamengo não paga juros, não deve a banco. Entenderam, meus amigos? Essa aqui é a grande diferença. Agora, a pergunta é, os times, os dirigentes do futebol brasileiro quer passar pelo que o Flamengo passou? Se quer, não mostra que quer, tá? Não mostra que quer, porque as atitudes, ela revela o que realmente o dirigente quer ou não fazer. Ficar pegando empréstimo, contratando jogadores sem ter dinheiro, pagando alto salário, você não vai sair desse buraco sem fim nunca. Vai ter que virar SAF e ficar dependendo, né, ali de qual investidor e qual é a intenção do investidor sobre o seu clube. Por exemplo, a 777 afundou o Vasco, mais ainda, né? Não é todo mundo que vai ter um John Textor não, meu parceiro. Beleza, meus amigos? Então é isso, galera. Vou deixar aqui os créditos pro canal Futeboteco, pro canal do Barolo Vídeos. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino, ó, e deixar o seu like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo pra você. E vídeo bom, hein? Por quê? Porque isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!